Testemunha de Jeová é religião. E a linha, vamos dizer assim, ela descende da linha dos estudantes da Bíblia do século XIX, lá na América. Os estudantes da Bíblia marcaram a volta de Cristo para o ano de 1844, 1841 primeiro, depois 1844, e Cristo não veio. Então eles se dividiram assim em grupos. Um grupo estudante da Bíblia foi para o adventismo. E outro grupo, saído, de certa maneira, do adventismo, foi para Testemunhas de Jeová. Existem algumas doutrinas adventistas que são iguais às doutrinas Testemunhas de Jeová. Por exemplo, o sono da alma. A consciência de que o inferno é a sepultura. Não é? A consciência de que não haverá lago de fogo e enxofre, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. É interessante que os nossos companheiros que começaram esse trabalho tinham a Bíblia como regra de fé e prática. Então, a pessoa que começou com essas novas ideias foi Charles Russell. E ele criou, no ano de 1872, a Torre de Vigia de Sião. A partir daí, ele começou a escrever bastante, e depois da sua morte ele foi substituído por um juiz que se chamava Rutherford. E esse Rutherford escreveu o dobro dele, mais de 100 livros. E atualmente eles estão, acho que no 4º líder mundial das Testemunhas de Jeová. Qual é a afirmação das Testemunhas de Jeová? Eu ia trazer aqui a tradução do Novo Mundo. Você tem uma tradução do Novo Mundo? Eu também tenho. A minha está fechadinha faz tempo, não é? Mas a ideia é que, começando pelo conceito de Deus, só existe o conceito de Deus do Antigo Testamento, que é Jeová. Todas as concepções de Deus das Testemunhas de Jeová estão presas especialmente em Isaías, nas profecias de Isaías. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, não é? E diversos outros textos bíblicos, eles se apoiam exclusivamente no Antigo Testamento para falar de Jeová. E como é que eles, então, entendem a pessoa de Cristo? Bom, a Bíblia diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. Ora, primogênito é o filho mais velho. Então, eles são literais na interpretação de que Cristo é a primeira pessoa criada por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, eles acreditam, sim, que Cristo é o Messias. Eles não têm dúvida disso, de que Cristo é o Messias. Mas Cristo não é Deus. De onde é que vem isso? Bom, nesta vida tudo se copia, nada se cria.
Então, eles copiam os ebionitas. Os ebionitas apareceram 100, 150, 200 anos depois de Jesus Cristo, e o que eles afirmavam é que Jesus Cristo não era divino, Jesus Cristo era humano, essencialmente humano. E depois, um pouco mais tarde, veio uma outra teoria, que é monarquianismo dinâmico. E a ideia é que Cristo é um filho de Deus por adoção, não é de mesma natureza. E veio o sabelianismo, o modalismo, que negavam o conceito de trindade. Interpretando a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4,16 e Daniel 12,1, dá para alguém pegar aí? 1 Tessalonicenses 4,16 e outra pessoa, Daniel 12,1. Quem achou Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 4,16. Alguém achou? Todo mundo foi em Daniel? Ô povo! Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e dos mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem. Você viu que cita aí o arcanjo. Dada a voz do arcanjo. Vamos para Daniel, capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quem é que se levanta? Miguel, o grande príncipe. Pois é. Como a Bíblia só se refere a arcanjo no singular, o entendimento é que Jesus é o arcanjo Miguel. Então ele é o Messias, mas ele é um filho de Deus, o primeiro. Ele não é Deus. E ele é o arcanjo Miguel. Essa é a conclusão que se tira. As testemunhas de Jeová não aceitam, não toleram a hipótese de Jesus Cristo ser considerado Deus. Isso vem exatamente da ideia ariana, vem de Ário, lá daqueles tempos passados também, em que Ário afirmava que Cristo é criatura, não é criador, é criatura. Então, começamos assim, só existe um Deus, esse Deus é Jeová. Esse Deus é o Deus do Antigo Testamento. O Novo Testamento traz a figura do Messias, mas esse Messias não é Deus, é criatura. E ele pode ser, por esses textos que nós lemos, o arcanjo Miguel. Então, ele é uma criatura espiritual. É claro que, quando eles pegam isso, eles utilizam, eles traduziram, e isso saiu na década de 60, eles traduziram a Bíblia do jeito deles. Então, eu deveria ter trazido a Bíblia, mas eu acho que se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar a tradução do Novo Mundo. Tem? Tradução do Novo Mundo. Tradução do Novo Mundo. Então, a escritura do Novo Mundo é a verdadeira tradução dos textos bíblicos.
E se alguém encontrar, nós vamos fazer um depara. Você achou? Hã? Não, pode entrar. Você entrou na Bíblia? Gênesis 1, verso 2. Como é que você lê na sua Bíblia, revista e atualizada, Gênesis 1, 2? Como é que você lê? Alguém achou, gente? Hã? Muito bem. O que diz na tradução do Novo Mundo? A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Como é que é? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A força ativa de Deus pairava sobre as águas. Vamos ver mais um versículozinho interessante? Mateus 28, 17, por favor. Ele acha lá e a gente acha cá. Mateus 28, 17. O que diz? E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aí? Quando o viram, curvaram-se diante dele, mas alguns duvidaram. Qual a diferença? Que palavra você usou? Adorar. Que palavra você usou? Curvar-se diante. Curvar-se diante. Quer dizer, a tradução é exatamente assim, para não admitir a hipótese de que Jesus Cristo seja adorado, seja Deus, seja reconhecido como Deus. Vamos ver, por exemplo, aquele célebre versículo de João 1:1. João 1:1. João 1:1. Vai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Era um Deus com letra minúscula. Então, Jesus Cristo, do jeito que está apresentado nesta Bíblia dele aí, não é? Não pode ser Deus. Não pode chegar ao nível, à essência divina. Então, ainda que nós tenhamos uma Bíblia toda traduzida, esta Bíblia toda traduzida, ela é ajustada para manter Jesus Cristo fora da divindade. Né? Bom, se com Jesus Cristo a coisa é assim, como é que é o Espírito Santo? A gente já viu. A gente já viu alguma coisa. Hã? E o que significa ser uma força ativa de Deus? De onde é que eles tiram essa ideia de que é uma força ativa? Não, não é uma criatura. Na verdade, é uma influência. Na verdade, é um poder. E de onde é que eles tiram isso? Eles tiram, por exemplo, dos juízes. Eles tiram, por exemplo, dos construtores do tabernáculo. A ideia de que Deus teria enchido a pessoa do seu poder e da sua capacidade para construir o tabernáculo. Ou então Deus tinha enchido o coração de Gideão para ser valente e com 300 pessoas vencer um exército inteiro. Ou então eles entendem que o ser humano foi enchido com esta força ativa de Deus para se tornar homem. Então não existe trindade na Bíblia, é o que eles afirmam, De fato, não existe essa palavra na Escritura. A gente não encontra essa palavra na Escritura.
Entretanto, na teologia que nós praticamos, nós encontramos referências constantes a cada pessoa da Trindade com a mesma essência. O que difere é a função de cada uma das pessoas. Então, há um Deus sobre todos. Há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há o Espírito de Deus, que é o outro Consolador. Nós enxergamos isso. Eles não aceitam, em hipótese nenhuma, que esta coisa seja real. E, por consequência, eles têm que mudar a Escritura para poder dar certo. Então, é um ajuste da Escritura com o pensamento deles. É uma mexida boa. Se Cristo é a primeira criação de Jeová, se a Escritura é a verdade do novo mundo, é a verdadeira tradução dos textos bíblicos, se o Espírito não é uma pessoa da Trindade, sim uma força ativa de Deus, nós temos mais uma. Jesus Cristo não ressuscitou. Eles não aceitam a ressurreição de Jesus Cristo como válida. Mas os evangelhos mostram que Jesus Cristo se apresentou vivo. Abra 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, logo no comecinho. Acharam? Para quem Jesus Cristo se apresentou? 1 Coríntios 15. Ele não se apresentou para as pessoas? Lá no verso 5. E apareceu a quem? Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Verso 6. Você está vendo aí? Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos. Vamos ver como é que eles resolvem isso. Desde quando? Desde o 5. E que apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois disso ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está conosco, embora alguns já tenham adormecido na morte. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, mas por último de todos apareceu também a mim, como alguém nascido prematuramente. Apareceu. Qual é o argumento que eles usam? Ele se materializou. Ele se materializou diante destas pessoas. Porque, de fato, ele não ressuscitou. Ele apareceu. Ele se materializou perante os discípulos. Isso. Como é que uma pessoa pode se materializar? Explicação. Vocês se lembram quando Abraão recebeu 3 anjos na sua tenda? 2 deles foram para Sodoma e Gomorra e um ficou com ele? Então, esse é um processo de materialização. Aquilo que a gente chama de teofania. Eles dizem que Jesus Cristo praticou uma teofania para aparecer diante das pessoas, mas de fato ele não ressuscitou. Mas daí eles não creem que ele morreu? Não, eles aceitam que ele morreu. Mas quem salva não é ele. Quem salva é Jeová. Não, eu entendi. Mas assim, ele morreu e depois ele apareceu. Ele morreu e foi sepultado. Aí depois ele apareceu, houve uma teofania e ele apareceu, assim. É. Mas não faz sentido, né? A questão do túmulo vazio. Não, é isso. Tipo, não faz sentido nenhum. Não faz.
Mas aí que está. Se lembre que Jesus é uma criatura, não é o Criador. A cena do túmulo vazio não foi vista. Ah, tá. Tem alguma outra tradução aqui? Eles simplesmente não aceitam a ideia da ressurreição de Jesus Cristo. Eles não aceitam a ideia de que Jesus Cristo tenha feito o que nós entendemos que fez. Não, na verdade a gente não tem tempo para pesquisar, mas eles tentam fazer a explicação disso tudo. Na verdade, uma outra pergunta agora. Isso tudo veio da ideia de um homem que começou a suscitar todas essas coisas. É. E começou a ganhar discípulos. Não, eles já estavam mais ou menos com ele, né? Porque ele não saiu sozinho, né? Então, na verdade, é uma seita. É uma seita. Considerada uma religião, mas é uma seita. Não sei nem se é cristã, né? É uma religião, né? É seita no sentido de que se desvia em relação ao documento básico. Mas é tão diferente que é uma religião diferente. É como se fosse espírita. É como se fosse... Como que eles se defendem a questão de... Eu estava, só por curiosidade, procurando Apocalipse 22:18, né, que fala que aquele que acrescentar algo a essa palavra ou retirar algo disso será tirado do livro da vida. Como que eles se protegem em relação a isso, já que declaradamente eles modificaram a palavra para essa religião deles? Quem manteve a tradução impura fomos nós. Eles purificaram a tradução. Você que está fora. Você que é o principal alvo da profecia. Oh. Não é? Continuando. Jesus não ressuscitou, mas se materializou perante os discípulos. E por que ele fez isso? Porque a alma humana é mortal. A alma humana não é imortal, é mortal. Você já ouviu falar de sono da alma? Já ouviu falar... vá para Eclesiastes, vá para Eclesiastes, que o pastor Luiz Roberto gosta tanto. Eclesiastes 9. Ele me fez passar um aperto domingo passado. Vocês estavam aqui, não? Então, você vai falar do versículo 10, inclusive. Vamos ver o versículo 10, Eclesiastes 9:10. Vamos lá? Vai. Tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Morreu. Acabou. Não existe consciência, não existe nenhuma situação que você presencia a glória celestial, não existe nada. Para o lugar onde você vai, não existe sonho, não existe projeto, não existe mais nada. E Eclesiastes, eu não sei em que capítulo, reverendo, vai falar que tanto a morte de um homem quanto de um animal é a mesma coisa. Morreu, acabou. Hã? Não. Tem. Dentro da doutrina tem. Mas o céu é destinado a 144 mil pessoas. O resto das testemunhas de Jeová vai viver herdarão a terra.
Então, esta terra será renovada, esta terra, a sociedade vai ser renovada, e ela vai voltar a produzir alimentos, vai voltar a ter paz, ela vai voltar a ser uma terra frutífera, como era no Éden, e as testemunhas de Jeová viverão aqui. Agora, quem não for testemunha de Jeová, adeus, morreu, e a sepultura é o próprio inferno. Esses 144.000, eles vão estar no céu ou vão estar aqui? Não, eles serão criaturas especiais, E como que eles vão ser selecionados? por Jeová. Já estão destinados a isso? Acho que sim. Ah, entendi. Houve uma afirmação de que as pessoas que eram fiéis à doutrina foram selecionadas e já estão no céu desde 1914. Não, quem é testemunha de Jeová agora só pode esperar a terra. Já lotou lá. Já não tem mais combustível para ninguém ir para o céu. Hein? Não, eles estão perdidos. É. O problema é, eles entendem que o inferno é a própria sepultura. Não há castigo eterno, e eles... Mas então o quê? Então, mas esse é o castigo. Não é não ir para a terra prometida. Quer dizer, vai haver a ressurreição, mas essas pessoas que... Acabou. Pastor, e o que é Lúcifer para eles, o diabo? O que é? O Satanás? Que figura é essa para eles? Bom, é a figura que vai capitanear o Armagedon. É a figura... É porque eles, por meio da venda de produtos, da venda de material, da venda de livrinhos, eles conquistam para si a vida santificada. Quem vende mais é mais santo. Quem vende mais... Como impossível? Eles estão crescendo e os presbiterianos não. Tem uma coisa errada. A obra de salvação compreende a perfeita obediência da regra testemunha de Jeová, o convívio com a comunidade testemunha de Jeová e a venda dos materiais. É por isso que eles vão de porta em porta, porque eles estão buscando a santidade pessoal deles. Hã? Não entendi. Não é? Então, isso também acontece com os espíritas. É a mesma coisa. Como é que os espíritas são purificados? Por meio das obras de caridade que eles fazem. Então, quando você vê uma pessoa espírita trabalhando, quando você vê uma testemunha de Jeová trabalhando, quando você vê um adventista trabalhando, a ideia é a mesma. Vê que o adventista gosta muito de hospital, gosta muito de alimentação, gosta muito destas coisas naturais. Então, o senhor falou que a questão de Satanás é mais pelo fato do fim. Não, eles entendem que Satanás está no mundo. Onde? Onde não há testemunha de Jeová. Você é possuída pelo diabo.
até que você seja testemunha de Jeová. Quando você for, você está livre da ação demoníaca. O inferno é a sua sepultura. E o que fala do lago de fogo? O que eles entendem? Não sei, ele tem que ler na Bíblia dele lá. Porque se você for olhar, é totalmente diferente, né? Como é? É muito diferente. É muito diferente. Não, o inferno é a própria sepultura. Não, no céu. As criaturas espirituais, os 144 mil escolhidos, segundo Russell, ou segundo Rutherford, eu não sei, já estariam lá desde 1914, quando Cristo veio. Ele já veio. Eu vou chegar aí. É porque eu estou fazendo afirmações bombásticas aqui, né? Então, eles fazem a interpretação de que o inferno é a própria sepultura, porque eles vêm com a ideia do Antigo Testamento do Sheol, que no Novo Testamento é Hades, mas eles entendem que Hades ainda não é o castigo é o Geena, é o Geena. É uma palavra para dizer punição, não é? É uma palavra para dizer punição. Então, o castigo dos ímpios será na Guiena. E eles entendem que existem 3 fases escatológicas, aquilo que se chama de parousia, epifaneia e apocalipse. Apocalipsis. Então, o que é a parousia? A parousia é a presença invisível de Jesus desde 1874. E como é que eles calcularam isto? Em 606 a.C., eles entendem que a glória de Deus foi retirada, a glória de Deus, o reino de Deus foi retirado da terra e vão passar 2.500 e poucos anos, e isso vai dar 1874. A partir dali, Cristo viria de maneira invisível. Essa é a parousia. Se eles falam, eu não sei. Depois vem a epifaneia. Espera aí, eu estou me perdendo aqui. Depois vem a epifaneia, que é a aparição de Cristo em 1914, só que ele não apareceu. E o Apocalipse, segundo a profecia deles, aconteceria no ano seguinte, 1915. E não aconteceu, que seria a Batalha de Armagedon. Então, eles vêm adiando as profecias, eles vêm, agora Cristo vem em tal data, agora Cristo vem em tal data, agora Cristo vem em tal data. E assim eles vão profetizando novamente a respeito disso e mantém o povo aprisionado. Então, vamos olhar o povo que foi para o céu.
em Lucas 12, 32. O povo que foi para o céu é o Lucas 12, 32. O que é que diz aí? Buscai antes de tudo. É o 32? 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não muito. Não tema, pequeno rebanho, porque o seu pai se agradou de dar o reino a vocês. O pequeno rebanho são 144 mil. Aí eles entendem aquela frase: eu tenho ovelhas de outro aprisco que a mim convém conduzir. Lembram desse versículo? É de João 10. Ainda tenho ovelhas de outro aprisco que a mim convém conduzir. Quem são as ovelhas de outro aprisco? As testemunhas de Jeová. Seriam os que ficaram. Caminhando. Então, João 10, 16, não é? As ovelhas não deste aprisco são as demais testemunhas de Jeová que herdarão a terra. Bom, enquanto eles estão na terra, eles copiam mais ou menos a estratégia anabatista. A estratégia anabatista era: nós não temos nada a ver com o Estado, nós não reconhecemos o Estado. Então, por forma de condução, eles não se envolvem com o Estado, sob nenhuma hipótese. Os rapazes não fazem o exército, homens e mulheres não vão às eleições, eles não se candidatam a cargos políticos, eles são absolutamente distintos do Estado, eles são separados. Inclusive, é um problema para a gente toda vez que a gente tem que receber na escola uma testemunha de Jeová por conta dos critérios deles. Eles não fazem juramentos, eles não comemoram aniversário, eles não cantam parabéns a você, eles não cantam um ano mais de vida, guardou-vos o Senhor, nada. Eles não festejam nada, porque isso seria idolatria contra Jeová. Hã? Eles não têm país. Eles são apátridas. Eles são apátridas. Não, aí que está, eles recolhem impostos, porque são obrigados, eles têm que trabalhar, têm que estudar, têm que fazer uma porção de coisas, eles têm que estar inseridos na vida, mas eles não se envolvem com a vida, eles são apátridas. Eles não têm vinculação com o país. E eles têm o direito de pensar assim pela Constituição Federal. Se eles recolhem impostos, o governo não cobra mais nada. O interessante é contribuir. Não sabiam, não? Eles são o dever apenas com Jeová e com a sociedade torre de vigia. Por quê? Porque eles têm a concepção de que o mundo todo está sendo governado por quem? Por Satanás. Nós somos de Satanás, segundo eles. Nós somos. Não é? E a última coisa que eu queria mencionar aqui é que eles também entendem que a alma humana é a vida. Eles tiram esta ideia de Levítico,
quando o Levítico diz que Deus não quer que os judeus comam a carne com sangue. Então, na lei mosaica, o chouriço é proibido. A carne com sangue não é para ser comida. Então, a regulamentação de Deus para os judeus, especialmente no deserto, era: vocês matem o animal e esgotem o sangue dele. Não usem o sangue para comer. Não é? Então, eles dizem assim: a alma é sangue. Logo, eu não devo e eu não posso transferir a minha alma para você. Nada. Não, eu acho que come, sei lá. Não sei se come com sangue. Eu não sei o costume alimentar. O adventista eu sei que não é carnívoro assim. É mais sogístico, né? Tudo é soja para ele. Mas a testemunha de Jeová eu não sei o que come e o que não come. Morre. Essa é a ideia. Jeová disse, é isso que eu tenho que fazer. Bom, qual é o confronto que nós temos? Bom, tem muito confronto. E a gente pode começar com o conceito de trindade. Nós cremos que há um Deus que subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus, a mesma essência, entretanto, há 3 pessoas absolutamente distintas. Nós entendemos que o Filho veio em carne, habitou entre nós, e João disse: vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido em carne, todavia pré-existente e continuamente gerado pelo Pai. Ou seja, ele não tem princípio nem fim. Nós cremos que ele habitou nesta terra com a natureza divina e a sua glória, ele se desvestiu da sua glória para viver entre nós, mas foi absoluta e perfeitamente homem, enquanto estava conosco aqui, viveu nossa humanidade, e Deus lhe deu a glória de ter um corpo glorificado. Nós cremos que o nosso Senhor está vivo, nós cremos que o nosso Senhor reina, nós cremos que o Senhor está exaltado, nós cremos que o Senhor enfim, nós somos cristocêntricos. Nós acreditamos que o Jeová do Antigo Testamento é justamente o Senhor Jesus. Nós aceitamos a ideia de que o Espírito Santo de Deus é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Mas agora ele está servindo ao Pai e ao Filho em nós, como consolador, como instruidor, como aquele que nos fortalece e que nos guia na fé, aquele que nos mantém na fé, aquele que nos enche do seu fruto, aquele que nos capacita com carismas para servir ao Senhor na igreja. Nós cremos que os autógrafos da Bíblia, o primeiro texto escrito, foi inspirado por Deus e não deve ser mexido. Embora nós vejamos inúmeras traduções bíblicas, nós percebemos que a maioria das traduções concorda entre si e há poucos pontos dissonantes. Então, nós aceitamos a Bíblia como palavra de Deus,
única regra de fé e prática. Talvez seja isso que tenhamos de parecido com eles. Só. Mas nós aceitamos que, ainda que o nosso corpo seja um corpo perecível, um corpo sujeito ao pecado, a nossa vida interior, a nossa alma, o nosso ser interior foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, é eterno, e o nosso corpo será juntado novamente a este ser interior que está nascido em Cristo. Nós aceitamos a ideia de que, como crentes em Cristo, obedientes à Escritura, nós temos o dever de abençoar o nosso país. Nós somos cidadãos do reino e cidadãos brasileiros. Nós devemos um compromisso formal com nossas autoridades, e se Deus nos der capacitação para agirmos na política, nós devemos exercer a política como uma atividade sincera diante de Deus. Nós entendemos que Jesus Cristo retornará, e nós cremos que Ele separará aqueles que o têm como seu Senhor e Salvador daqueles que não têm, e que Ele habitará com eles no novo céu e nova terra. Nós acreditamos que os 144 mil que estão lá citados no livro do Apocalipse são judeus das 12 tribos de Israel. Vamos para Apocalipse capítulo 7. Nós acreditamos que o inferno é o lugar dos mortos, mas nós aceitamos a ideia de que ele não é o estágio final da vida, ou da situação humana. É o lago do fogo e enxofre, em que os ímpios estarão juntamente com Satanás e seus anjos em perpétuo sofrimento. E os salvos estarão com Cristo na nova terra e não no céu. Como assim? De onde vem a Nova Jerusalém? Ela vem do céu e vem se colocar onde? Na terra. E ali, na Nova Jerusalém, o que vai ser instalado de novo? A árvore da vida. E as nações comerão dela. Ninguém vai viver de arpinha, de nuvem em nuvem. Mas vai ser uma coisa, eu não sei como vai ser, mas vai ser encantador. O Senhor Jesus Cristo passeando entre o seu povo, e Deus enxugando dos olhos toda lágrima, não é? E a vida perfeita, a criação em paz, animais que eram carnívoros estarão comendo do fruto da terra, como no Éden. Nossa crença é diferente da deles. E a gente precisa estudar isso bem. Tá? O que diz Apocalipse 7? Lá pelo verso... Vai indo aí onde fala do 144. É o 4? Leia, por favor. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos ao próximo?
Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser, o Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Da IPJ nenhum. Oh. A Bíblia dela até caiu. Mas então, nós interpretamos literalmente isso aí. Enquanto que eles imaginam que são os especiais das TJs que vão viver lá para reinar no milênio. Enquanto que os demais viverão na nova terra. Então, quando eles pregam, e você pode entrar no site aí deles, e você vai ver que eles pregam exatamente que eles estão em campanha para a boa terra. A nova terra. O mundo será diferente, o mundo será melhor, temos que ter esperança deste mundo, e assim por diante. Acho que uma pergunta bem pertinente é como que a gente deve responder para um testemunho de Jeová sobre a nossa fé, assim, quando eles vierem, porque eles vêm com muito questionamento e eles são muito persistentes e convictos daquilo que eles creem, né? Mas como a gente deve se portar? Como a gente deve responder para eles? Bom, em primeiro lugar, eles não são convictos, eles são lavados cerebralmente. Tá? Eles não são pessoas conscientes do que eles fazem. Alguns comentaristas dizem assim, eles decoram palavras gregas e hebraicas, mas não sabem nem o significado delas. O que a gente deve fazer é tirá-los do eixo, porque eles vêm com a matéria pronta. Então, você diz assim, não, agora continua lendo. Não, lê mais um pouco. Lê mais um pouco. O que você entende daí? A pessoa não sabe. Porque ela foi treinada para... É a mesma coisa que a gente dizer assim, olha, nós vamos treinar vocês para evangelização. Então, nós vamos dar os 4, como é que chama? As 4 leis espirituais. Então, você memoriza aquele versículo lá. E você chega e repete feito um papagaio. Não é? Então, o ponto é, olha, você quer saber mais? Você quer saber mais daquilo que você está pregando aqui na minha casa? Continua lendo. Agora vai aqui. Agora vai ali. Pega a Bíblia da mão dele. Você tem Bíblia aí? Tem. Então me empresta. Pega aí. E você, então, vai dizendo, olha, você já leu aqui? Olha que beleza, leia lá também. Olha que beleza, leia lá também. E você vai tirando a pessoa do eixo. Já me aconteceu algumas vezes isso. Já me aconteceu algumas vezes isso. Então, eles chegaram e um deles disse assim, olha, o senhor desculpa, a gente tem um certo tempo para ficar com a pessoa e a gente tem que ir para outra casa. Eu falei, você está dizendo que está esgotando o meu tempo? Não, mas eu tenho mais tempo, vem cá, fica aqui. Mas essa é uma questão interessante, porque eles não têm estrutura, eles são formados, e essa é uma formação tão intensa que eles têm muita gente no mundo. Alguns relatórios falam de 500 mil batismos de uma vez.
tantas inverdades, que a gente não consegue entender por que cresce tanto. Porque quando você não tem nenhuma verdade e alguém chega convicto na tua casa, ele te leva. O problema é que nós temos uma verdade maravilhosa e essa verdade a gente não defende, essa verdade a gente não usa. É falta de conhecimento. Então, eu espero que isso que eu coloquei para vocês, eu coloquei na forma de manchetes, né? Não deu para ir mais longe, porque estudar uma seita leva meses. Leva meses. O importante é vocês não perderem de vista duas coisas importantes. A primeira delas é que Deus lhes dá o Espírito Santo para que vocês leiam a palavra de Deus e sejam alimentados pela palavra de Deus. Não abandonem a sua fé em Cristo Jesus como Senhor absoluto de suas vidas. Segunda coisa, diante da postura das pessoas que buscam a verdade, vocês desejem estar nas mãos do Senhor para serem os agentes dessa verdade. Quando os discípulos estavam assim, triunfalistas, Jesus Cristo disse assim: olha, vocês vão sofrer, vocês vão ser levados aos tribunais. Mas vocês não se preocupem, porque o Espírito de Deus responderá por vocês. Você já testou isso? Eu queria te convidar a testar isso. Senhor, eu não tenho saída aqui, eu não sei como argumentar. Senhor, eu não sei como responder. Mas o Espírito vai colocando na gente versículos, textos, vai nos ajudando. E a gente, às vezes, move uma pessoa do lugar de ignorância para o lugar do Evangelho puro e simples.